Fala galera, professor Paulo de Filosofia e Sociologia, tudo bem com vocês? Então, esse momento novo, né? A gente está tendo que se adaptar aí, todo mundo tendo que se adaptar a todas as situações. É, Hoje a gente vai tentar aqui de alguma forma fazer com que o trabalho online seja um trabalho melhor ou parecido com o que a gente tem em sala de aula, né? A gente não vai ter tanto a interação professor-aluno nesse momento, mas o conteúdo vai estar sendo passado, vocês vão ter a oportunidade de acessar alguns materiais que são importantes aí no processo, né, como exercícios, como textos que o professor vai estar passando para vocês, e para a gente estar fazendo com que esse momento não seja tão prejudicial para vocês, que são o lado mais importante aí da história. Continuando aquele nosso processo do trabalho da filosofia, né? A gente vai ter aí, eu estou antecipando o que a gente viu, nem sempre vai estar dando para fazer isso, mas a gente começa a trabalhar a filosofia, né, na Grécia, né, que antes da filosofia a gente tinha o quê? A mitologia. Então a mitologia ela vai ter uma diferença aí grande para a filosofia, a gente chegou a ver isso nas primeiras aulas, né? A mitologia ela não vai trabalhar tanto com a razão, a mitologia ela vai se basear em fantasias, né? Então, assim, só para a gente relembrar, a, a filosofia ela vai vir quebrar com a mitologia, né? Então, a filosofia ela vai vir para tentar entender o que a gente está vivendo através da razão. A mitologia ela vai tentar entender o que o homem vive através da fantasia, né? Não vamos confundir aí mitologia com religião, isso a gente já passou em aula. Então, relembrando, a mitologia ela vai ser quebrada, né? Esse processo mitológico que vai perdurar durante muitos, muitos anos na Grécia, né? Nessa filosofia ocidental, lembrando também, né? Nosso estudo é da filosofia ocidental. Então, essa mitologia ela vai ser quebrada com a filosofia. E os primeiros filósofos, a gente também já, mais uma recordação, foram aqueles pré-socráticos. Né? Aqueles pré-socráticos que vão achar sua physis, né? Lembram disso? Achar physis na natureza. E através dessa physis, aquele objeto eles vão estar montando racionalmente propostas para estar fazendo se entender um pouco mais a nossa realidade. Tá legal? Então, assim, a gente vai ter Tales de Mileto falando sobre água, a gente vai ter Aristóteles, desculpa, a gente vai ter Pitágoras falando dos números, né? Então, assim, entre outros que a gente chegou a ver em sala de aula. Né? Então, a ideia desses pré-socráticos era romper com a mitologia, né? Romper com a mitologia, mas observar a natureza, observar o cotidiano. Né? E por que pré-socrático? Porque eles vêm antes de Sócrates. Né? Então, a aula de hoje que a gente vai iniciar é realmente a gente falar desse cara, tanto Sócrates quanto Platão. Né, que são dois gênios da nossa filosofia. Né? Tudo começa com esses caras, tá legal? Tudo começa como, professor? Começa a gente entender esse lado antropológico da filosofia. Tá? A hora que esses caras vão começar a falar do homem como papel dentro da sociedade, como gerador de ideias, como fundamental dentro da estrutura da onde nós vivemos. Tá legal? Para auxiliar isso aí, eu acho que até para ficar mais fácil, tem essa possibilidade da aula online,
vocês estarem parando o professor aí a hora que vocês quiserem, tá legal? Podem parar. Eu preparei um material de antemão, eu vou estar disponibilizando para vocês aqui agora e vou estar auxiliando, como se fosse na aula regular mesmo, né? Então, eu vou estar colocando aí o conteúdo aqui na tela, vocês vão estar podendo pausar para copiar, então assim, não tem pressa, pode voltar se não entendeu, tá legal? Volta quantas vezes quiser, assiste quantas vezes quiser, não sei se vocês vão aguentar ficar escutando o professor Paulo o tempo inteiro, mas o ideal é sair dessa aula entendendo os pontos mais importantes que a gente vai estabelecer aqui hoje, tá legal? Então, na aula de hoje, a gente vai ver o Sócrates, tá? E o Platão, que foi um aluno de Sócrates e vem logo depois de Sócrates. E todo entendimento que a gente, inclusive, tem de Sócrates advém de Platão, tá legal? Platão que vai mostrar quem foi esse Sócrates para gerações futuras, tá legal? Mas vamos com calma, a gente vai conseguir compreender isso. Espero que essa aula não seja tão demorada, esse não é o objetivo, tá legal? Mas é importante a gente tá estabelecendo aí esses limites, né, dos conteúdos mais importantes para a gente estar estudando e estar aproveitando. Tá legal? Agora eu vou estar compartilhando aí com vocês um material que eu preparei. Tá legal? Vamos lá. Né? Espero que vocês estejam vendo aí, né, o material. Então a gente vai estar nessa aula de hoje, né, falando sobre os filósofos da tradição, né? Filósofos da tradição são os três principais filósofos aí da tradição filosófica grega, né, que vai ser o Sócrates, né, que a gente vai estar acompanhando hoje com mais intensidade, claro. O Platão, né, que a gente vai ver uma parte do trabalho dele, a teoria das ideias, como é que Platão demonstrava essas ideias dele, e o Aristóteles numa aula futura, tá legal? Então, nesse momento, a gente começa o período antropológico. Antropológico por quê, professor? Antropológico porque fala do homem, tá legal? Essa filosofia começa a se basear no homem, tá legal, gente? Então, eu coloco uma palavra aqui de Sócrates, né? Que para fazer conhecimento, a responsabilidade é do homem, tá legal? Então, começa tudo com Sócrates, tá legal? Então, esses três aqui são muito importantes nesse sentido, tá legal? Nesse sentido dos filósofos da tradição. A gente vai ver cada um com calma, tá legal? Então, assim, na aula passada, se eu não me engano, quando a gente falou dos pré-socráticos, né, a gente falou também de uns caras que eram chamados de sofistas. Não sei se vocês lembram. Esses sofistas, eles tinham uma ideia que não era nem a ideia dos pré-socráticos e também não era mitologia. Tá legal? Os sofistas, dentro da Grécia, eles se preocupavam com o quê? Com a questão da retórica, de você, naquele momento da política, de você ganhar uma discussão, de você ganhar uma argumentação. Então, esses sofistas, eles, de maneira geral, eles não vão estar muito preocupados com a verdade. Né? Lembra que a gente falou isso? Cara, Sócrates, ele odiava esses caras, porque Sócrates falava que a verdade era absoluta, a gente tinha que ter compromisso com a verdade, né? Coisa que esses sofistas muitas das vezes não se preocupavam. A preocupação deles era ensinar as pessoas, né, essa retórica, né, que hoje a gente vê muito nos advogados, né, não que os advogados não se preocupem com a verdade, mas eles se preocupam em mostrar o seu ponto de vista. Era isso que os sofistas faziam. Tentavam mostrar esse ponto de vista, né? E Sócrates realmente tem um problema seríssimo com esses caras, né? Então ele abandona essa preocupação em explicar a natureza e Sócrates concentra-se na problemática do ser humano. É aí que a filosofia tem essa divisão, né? Como a filosofia agora sendo
entendida como uma filosofia que se concentra nessa problemática do ser humano. Era isso que Sócrates queria dizer. Então ele se opõe ao sofismo, tá legal? Quanto questão da moralidade e o uso da retórica para atingir interesses particulares, era isso que os sofistas queriam, tá legal? Então, assim, como eu disse, tudo que a gente sabe de Sócrates hoje, tudo que a gente sabe de Sócrates hoje, vem do aluno dele, que é o Platão. Tá legal? Platão viveu com Sócrates. Tem algumas pessoas até falam da não existência do Sócrates. Isso já é refutado, não existe dúvida sobre a existência do Sócrates. Mas Sócrates não escreve, tá? Algumas fontes dizem que ele preferia não escrever para se dedicar à oralidade, né? E a gente tem que entender também que nessa Grécia a oralidade era fundamental, né? O papiro era muito caro, escrever era muito caro. Então, assim, o Sócrates ele prefere, né, manter essa questão oral da sua filosofia. Tá? Então ele não deixa nada escrito para a humanidade. O que a gente tem sobre ele é desse aluno dele, que vai ser o Platão, e diálogos, né? Tem aqui a capa de alguns livros, né, de Platão sobre Sócrates, tá legal? Platão só não faz só isso, tá? Mas é um cara importante para a gente entender o seu professor, que foi Sócrates, tá? É isso aí, tá? Então, se vocês quiserem copiar isso aí no caderno, tá legal? Pode dar o print aí, ou pausar e copiar, tá legal? Fiquem à vontade. Não vou ficar parando muito, até porque a tecnologia está ajudando a gente nesse sentido, tá legal? Vamos acelerar. Se não entendeu, volta um pouquinho, vê o rostinho do professor de novo, que eu vou estar explicando de novo aí. Vamos lá. Então, a ideia de Sócrates, né, a sua grande teoria, era a teoria do autoconhecimento, né? Então, até uma frase que se atribui erradamente a Sócrates é conhece-te a ti mesmo, né? Como eu coloco aqui no slide, né, essa frase não é de Sócrates, tá? Essa frase ela estava no templo de Delfos, era uma frase um templo aos deuses mitológicos. Mas, professor, não estou entendendo, isso é doideira. Porque como é que o Sócrates, aquele cara que rompe com mitologia, rompe com os sofistas, né, ele vai estar usando uma frase de um templo? Galera, como eu disse, a questão da mitologia ainda era muito forte na sociedade grega. Então, assim, Sócrates não deixa de, em algum momento, de acreditar ou de entender. E Sócrates tenta se concentrar no homem, tá legal? Não que a mitologia deixa de existir na Grécia nesse momento, não. Tá? Então essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela é observada por Sócrates e ela é a base, tá, dessa teoria dele. Então, a partir desse templo de Delfos, né, que eu coloquei até uma imagem aqui construída por computador, né? Aqui hoje a gente tem as ruínas, né, desse templo de Delfos lá em Atenas. Então, assim, a ideia de que o ser humano é sua busca pela razão. Então, para Sócrates, a busca por algo, a busca racional por algo, era o mais importante. Tá legal? Então, só para a gente ter essa. Agora, assim, como é que Sócrates fazia isso? Né? Como é que ele propõe isso? Porque, assim, falar que é a razão, tudo bem, qualquer um, até em Atenas, da Grécia Antiga, poderia pensar nisso. Né? Como é que ele desenvolve esse método? Então, a gente vai chamar isso de método socrático. Tá legal? Outro momento aí que vocês podem copiar, importante, tá legal? Dá o print ali, enfim, dá o pause, copia, mas não deixa de escutar o professor. Então, como é que ele faz isso? O método socrático, basicamente, lembra que eu falei que ele não escrevia? O método dele é do diálogo, é da conversa. Então, o que Socrático faz? Através de diálogos com seus interlocutores, então ele andava pela rua. Ele andava pela rua em Atenas, conversando com as pessoas, né? E dentro dessas conversas, ele colocava o método dele, que é dividido em duas fases.
Uma fase é a ironia. Ah, professor, legal. O Sócrates era irônico. Não. Essa ironia em grego era a questão da pergunta. Então, para esse método socrático funcionar, primeiro, Sócrates andava pela rua, chamava as pessoas que queriam conversar com ele e fazia perguntas. Essa era a primeira fase do método socrático, tá? Então, era a etapa que ele interrogava essas pessoas a fim de evidenciar o quê? Contradições nessas pessoas, né? Quantas vezes a gente conversa com outras pessoas, né? E às vezes o nosso ponto de vista é mudado por argumentações, por perguntas, né? Por realmente, cara, isso não é verdade, isso não está caindo muito bem. É verdade, tua opinião está correta e você acaba mudando, né? Então Sócrates fazia muito isso, ele conversava com as pessoas, ele perguntava para gerar o quê? Contradições. E depois ele vinha para um segundo momento, essa palavra bonitinha aqui, ó, maiêutica, que era dar à luz. Tá legal? Sócrates era filho de uma parteira, tá? Então essa questão de dar à luz para ele era fundamental, era aquele momento que você saía para a vida. Então, o dar à luz para ele é quando você abria a sua mente para novas ideias. Tá? Ele conseguia dar à luz nas pessoas. Então, é uma etapa nova de série de questões com o objetivo de ajudar as pessoas a conceber suas próprias ideias. Então, através da pergunta, ele gerava contradição e depois ele entrava com essa segunda fase de fazer com que as pessoas tivessem suas próprias ideias. Esse era o método socrático. Era um método de diálogo, método da dialética. Tá legal? Então, assim, Sócrates conversava muito com as pessoas. Sócrates era um modelo dentro da sociedade grega, tá? Sócrates... Agora, quando você fala que as pessoas, todo mundo pode dar à luz, você está generalizando. Numa sociedade onde, como é que eu vou explicar isso, para não ser redundante? Numa sociedade onde você tem privilégios, você falar que qualquer um pode ser igual, pode ter ideias, isso causa um problema e causou dentro da sociedade grega. Tá legal? Então Sócrates ele vai ser julgado, e ele não vai, como é que ele vai? Ele não vai em nenhum momento negar nada do que ele estava falando, tá? Então Sócrates vai incomodar essa política da época. Esse julgamento está aqui, ó, no slide. Esse julgamento está no livro Apologia a Sócrates, tá? Que Platão vai descrever. Né? Foi uma comoção dentro da Grécia, tá? E no julgamento ele é considerado sábio dos sábios, tá? E é um momento em que supostamente ele fala que só sei que nada sei, né? Ele não nega o método, ele é condenado à morte, ele toma veneno, ele é condenado a tomar um veneno e ele morre, tá? Mas ele deixa aí a sua teoria para o seu aluno, né? Então ele cria essa escola socrática dentro dessa metodologia, né? É claro que outros que virão a seguir não seguirão igualmente, né? Mas vão seguir dentro dessa linha antropológica, olhando o homem, tá legal? Então, basicamente o que Sócrates deixa é isso que a gente sabe. É claro, é muito mais coisa, mas isso é o mais importante. É legal, é o que importa para a gente aqui agora, tá? Após Sócrates, a gente vai ter, como eu disse, desculpa, gente. Então, a importância de Sócrates se baseia na ideia de que todos eram capazes de pensar racionalmente. Então, essa é a ideia dele, que eu já explicitei aqui por várias vezes. Tá legal? Então, depois dele, a gente vai ter aí Platão. Platão vai ser, como eu já disse aqui, o aluno de Sócrates. Tá? E aí, o início do trabalho de Platão é realmente fazer diálogos, né? Dele com o seu mestre. Tá? Então, ele vai escrever diversos livros,
mostrando a ideia de Sócrates, mostrando como era aquilo ali, mas em determinado momento ele cria o seu livro, a sua ideia. Tá legal? Tá aqui do lado, que é a República. Tá legal? Esse livro, A República, vai desenvolver parte do seu pensamento das ideias. Isso é importante a gente colocar. Tá? Hoje a gente não vai ver a política para Platão, hoje a gente vai ver as ideias de Platão. Tá legal? Então, Platão, junto com Sócrates aí, e junto com Aristóteles, vão ser esses grandes 3 filósofos da tradição. Né? E a gente agora vai entender como é que funcionava esse pensamento do Platão. Do Platão. Então, o Platão ele era muito interessante na sua escrita, né? Que ele mostrava muitas alegorias. O que são isso? São metáforas, né? Para explicar o seu pensamento. Tá? A sua primeira grande alegoria, e a mais conhecida de todas, né? Vai ser o mito da caverna. Tá? O mito da caverna. O mito da caverna que, é claro, vou te explicar aqui para vocês, mas o mito da caverna, basicamente, ele é uma coisa que provavelmente nunca aconteceu e não tem condições nenhuma de acontecer, mas dá para se entender muito bem através dessa alegoria dele. Né? Então, chamado por Platão de alegoria da caverna, tá? Ajuda a entender a sua teoria das ideias. Então, através desse mito da caverna, a gente vai compreender muito bem o que foi essa teoria das ideias de Platão. Tá legal? Então, ele fala que o papel do filósofo se desamarra das garras da ignorância, até se incomoda com a luz da verdade, porém busca a verdade e traz para os demais. Vocês não entenderam nada, eu tenho certeza que não. Tá? Vamos entender aqui o mito da caverna. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto, agora. O que é um mito da caverna? Segundo Platão, existiam pessoas que viviam dentro de uma caverna, viveram a vida inteira dentro daquela caverna, tá legal? Viviam atrás de um... Eu vou mostrar a imagem aqui, vai ficar bem clara para vocês, mas primeiro eu vou passar aqui como é que funcionava. Então, o mito da caverna, os caras viviam ali amarrados, não podiam sair daquela caverna, né? Então, eles viviam ali atrás de uma pedra. É claro que a luz da caverna, ela entrava, né? A luz entrava. Só que o que eles observavam era uma parede. Eles estavam virados para dentro da caverna. Eles não estavam virados para a luz, eles estavam virados para dentro da caverna. Então, eles ficavam sentados ali amarrados, não podiam sair dali de jeito nenhum, passaram a vida inteira daquele jeito. Né? Então, tudo que eles viam era o quê? Sombras de coisas passando. E, para eles, aquelas sombras era verdade. Era o que eles aprenderam a ver. Eles nasceram ali, viveram a vida inteira ali, eles não sabiam que existia outra coisa. Gente, mais uma vez, isso é uma metáfora, isso é uma alegoria. Tá? Então, esses caras viveram amarrados ali pro resto da vida. Por obra do destino, um cara consegue se desamarrar. Né? Consegue sair dessas amarras e vai para fora da caverna. Aquele primeiro momento, a luz para ele é muito forte, né? Ele está vendo tudo diferente. Aquilo que ele passou a vida inteira vendo não faz mais sentido, que eram sombras. Então ele passa a ver o que? A realidade. Ele passa a entender a razão. E quando ele volta para a caverna para contar isso para as pessoas que ele viveu a vida inteira, ele era questionado. Ele era taxado de doido, você está maluco. Como é que pode isso? O que a gente viu a vida inteira não ser verdade. Né? Então, através dessa alegoria, que eu vou mostrar aqui a imagem, que vai ficar bem legal a gente entender, ele vai explicar essa teoria das ideias dele, que é o encontro do homem em determinado momento com a verdade. E naquele primeiro momento pode ser até esquisito, né? Mas, em algum momento você pode até contar para as pessoas e aquilo parecer loucura. Mas é a realidade. Então, assim, esse mito da caverna ele é muito bem contado pelo Maurício de Souza. Se vocês forem no Google aí, bem legal, eu até tentei trazer para aula, só que as imagens eram muito pesadas, ficavam muito pesadas para passar no slide. Então, é legal, o mito da caverna lá do Piteco, lá da galera que acompanha aí, Turma da Mônica, o Maurício de Souza. Mas eu vou mostrar aqui a imagem que eu consegui para a gente entender melhor isso aí. Só um minutinho. Isso aí. Então, aqui, ó.
Isso aqui. Então, o mito da caverna está aqui, ó, para a gente entender bem, né? Essas pessoas viviam aqui e a gente, na escuridão, né, chamava de área da ignorância, tá? Tudo que eles acreditavam ser verdade, tudo que eles acreditavam ser verdade, deixa eu botar aqui tudo que eles acreditavam ser verdade, né, era reproduzido aqui como sombras. Então eles acreditavam nisso aqui, mas na verdade isso era o quê? O conhecimento e as ideias impostas, né, para essas pessoas. Eles não questionavam isso, tá? Simplesmente as coisas eram impostas para eles. Eles acreditavam nisso, total forma, né? Quando esse cara se desamarra, ele sai da caverna, ele vê essa área do entendimento, caramba, estou começando a entender que aquilo que eu via não era a realidade. E quando ele sai realmente da caverna, é o momento do conhecimento. Ele se liberta dessa ignorância. Tá legal? Essa é a grande alegoria de Platão, tá? Que resume muito até hoje do nosso conhecimento, né? Eu posso dizer assim. Então, assim, para ele, muitos de nós vivemos nessa área da ignorância. Quando a gente entra numa área do entendimento, e como é que a gente chega a isso? Buscando a razão, né? Buscando sair dessa ignorância, né? E a gente vai atingir um conhecimento pleno, segundo Platão. Tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido. É claro que aqui a gente não consegue, normalmente na sala de aula eu brinco com meus alunos, eu coloco os alunos aí para serem cada um dessas alegorias, mas eu acho que com a imagem aqui a gente consegue ter uma ideia bem legal, né? Então vamos lá. Então essa é a alegoria da caverna, tá? O mito da caverna de Platão. E aí, galera, através desse mito, ele monta uma forma de da gente entender essa teoria das ideias dele, né? E aí cabe a gente lembrar daqueles pré-socráticos que a gente viu lá, aquela treta dos pré-socráticos do Heráclito com Parmênides, né? O Heráclito falava que o nosso mundo, lembra os pré-socráticos, olhando a natureza, o nosso mundo ele tem aquela questão do mobilismo, né? E, por exemplo, a gente não pode entrar no mesmo rio duas vezes, né? Porque aquela água já passou, então para ele não é o mesmo rio. Então o Heráclito tinha essa ideia do mobilismo e o Parmênides tinha aquela questão do imobilismo, né? Não, que isso, as coisas são certas, as coisas não mudam. O homem é homem, né? Porque aconteceu isso ou aquilo, ele vai deixar de ser ele mesmo. Então, lá nos pré-socráticos, você já tinha essa treta, né? E o Platão ele vem para tentar entender isso, resolver isso, né? Então, ele cria a tal da ontologia dualista. Gente, ele cria duas ideias. Ele fala que existem dois mundos, né? Aqui é o mais importante. Então, para o Platão, existem dois mundos. Tá? Mais para frente, na filosofia moderna, a gente vai ter um pouco mais de discussão sobre isso aqui. Mas nesse momento, Platão fica de boa aqui nesses dois mundos que ele cria, das ideias. Tá? Primeiro que é o mundo sensível, que para ele o mundo sensível é o mundo dos sentidos. Né? Preciso ficar aqui fazendo musiquinha da Xuxa, né? Cabeça. Então, então a gente tem a audição, a gente tem o olfato, o paladar, a visão, né? Nossos cinco sentidos, né? Então, pro Platão, esse mundo sensível é o mundo dos sentidos. Então, para ele, a gente não pode confiar nos nossos sentidos. Por quê? Eles podem nos enganar. Então, para o Platão, os sentidos não são confiáveis. Tá legal? Tem gente que acredita até em sexto, né? Mas tudo bem, vamos se manter aqui com Platão. Então, ele fala que os sentidos não são confiáveis. Tá? Se eu, por exemplo, fechar os olhos e for no tato em alguma coisa, pode ser que eu não acerte. Ou se eu escutar alguma coisa, pode ser que não seja realmente a realidade. Vão ter outros filósofos futuramente que vão refutar isso, mas para o Platão, ele fala que nossos sentidos podem nos enganar. Então, eles não são confiáveis. Beleza? Esses sentidos também não geram conhecimento. Então, para ele,
Se esses sentidos podem nos enganar, esse sentido não vão gerar conhecimento. Tá legal? Então, nesse mundo sensível, é o mundo dos sentidos, que não gera conhecimento. Tá? E vai estar muito de acordo aí com o Heráclito. Tá? Ele vai puxar muito isso aí do Heráclito, que é o mobilismo. Tá? Então, para o Platão, o mais importante desse mundo sensível está aqui. O que esse mundo sensível vai gerar? Ele vai gerar a doxa, tá? Que na verdade é uma opinião. Então, o mundo sensível, ele gera opinião. Tá legal? Ele não gera conhecimento, tá? Ele pode nos enganar, tá? E ele gera opinião para o Platão. Então, dentro dessa teoria das ideias dele, ele vai ter um mundo sensível, que é esse mundo dos sentidos, que gera opinião, que não gera conhecimento. E esse segundo mundo aí dele, tá aí na tela, é o mundo inteligível, que é o mundo da razão. Tá legal? Então, esse mundo, ele não tem ligação com o sentido, ele é voltado para o quê? Para o intelecto, tá legal? Ele vai gerar conhecimento verdadeiro para o Platão, ele vai estar muito ligado aí a Parmênides, do imobilismo, uma coisa mais fixa, né? E ele vai gerar o quê? Qual a importância desse mundo inteligível? Ele vai gerar episteme, tá? Que é o conhecimento. Professor, isso cai no vestibular? Isso cai em concurso? Pra caramba. Tá legal? Ah, mas essas palavras esquisitas, a gente tem que saber. Se cai num concurso, a questão da doxa, a questão da episteme, a ontologia dualista, a gente tem que saber. Ah, professor, é difícil. É questão de trabalhar isso aí e entender. Então, para o Platão, a gente vai ter dois mundos. A gente vai ter dois mundos. O mundo sensível, o mundo inteligível. Para o Platão, o mundo sensível é esse mundo dos sentidos, que não vai gerar conhecimento, pode nos enganar. E o mundo inteligível é o mundo da razão, que aí sim vai gerar o conhecimento epistêmico. Tá legal? Então, basicamente, a teoria das ideias de Platão é o mito da caverna, tá legal? E essa ontologia dualista. Galera, copiem, tá? Copiem, que até porque é uma forma de praticar. Né? Ficar printando tela aí para depois, vai ficar um monte de arquivo aí na tela do computador de vocês ou na tela do celular de vocês. Tá legal? Então, isso aí é importante dessa teoria de Platão, teoria das ideias. Tá legal? E é isso, tá? Mais para frente a gente vai ver o Aristóteles, que vai ser um aluno de Platão, mas vai ser um aluno que vai questionar muito seu professor, tá? Deixa eu... Então, vai ser um aluno que vai questionar muito seu professor, Aristóteles. Então, assim, basicamente, o que a gente precisava saber nesse momento é o Sócrates e é o Platão. Tá legal? Sócrates com toda a sua... todo o seu início desse período antropológico. Platão vem nessa linha, Sócrates vai vir nessa linha, a gente vai começar a trilhar uma filosofia ocidental aí voltada para o homem, não vai deixar nunca mais de ser. Tá legal, gente? Então, espero que a gente tenha aproveitado aí da melhor forma possível. Desculpe aqui o improviso, tá legal? E a gente está à disposição aí de todas as formas, tá? Queria estar com vocês, espero que isso passe o mais rápido possível. Logo a gente vai poder estar junto, mas por enquanto que a gente não pode estar junto, vamos aproveitar aí da melhor forma possível, não deixando de estudar, não deixando os estudos acumularem, tá legal? Vou depois subir exercícios, vou subir textos, coisas legais para vocês, tá legal? Valeu, obrigada pela atenção aí e bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Abraço.